Galera, então, sem perdermos tempo, vamos começar aqui assunto que é novidade na CLT, que foi inserido, né, uma nova comissão que foi inserida na CLT, que é a Comissão de Entendimento Direto, ok? Comissão de Entendimento Direto. E aqui trouxe, inclusive, questõezinhas inéditas para a gente treinar, questões que também estão lá no material PDF, legal? Então vamos lá, meus amigos. Vamos iniciar aqui, portanto, o estudo das comissões de entendimento direto, assunto este que foi regulamentado por meio da reforma trabalhista. Legal? O que acontece? Havia, né, na verdade há, o artigo 11 da Constituição Federal, que já previa as comissões, né, a eleição de representantes dos trabalhadores para a promoção de entendimento direto com o seu empregador, sem passar pelo sindicato, ok? Então, toda a finalidade, o espírito do Constituinte é permitir que um grupo de empregados consiga se reunir, consiga dialogar diretamente com os empregadores, com o fito, né, com vistas a, enfim, a conseguir melhores condições de trabalho, enfim, com vistas a negociar aspectos das condições de trabalho. E o que aconteceu? A reforma trabalhista, por meio da Lei 13.467, regulamentou na CLT o que já dizia o artigo 11 da Constituição Federal, ok? Então venham aqui comigo para a gente ressaltar tudo isso aí. O surgimento das chamadas comissões de entendimento direto ou da representação dos empregados, né, se deu com a regulamentação por meio da Lei 13.467, ou seja, a reforma trabalhista, que inseriu na CLT uma nova seção que é chamada da representação dos empregados, ok? Da representação dos empregados. Isso tudo foi regulamentando o que já dizia o artigo 11 da Constituição Federal. Vamos ler juntos aqui o que diz o artigo 11 da CF. Diz assim: nas empresas com, vejam só, mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então vejam só, para empresas com um determinado porte, ok? Não é qualquer empresa, apenas empresas que já possuem ali mais de 200 empregados, a Constituição já previa esta representação direta junto ao empregador, ok? Isso, na verdade, é um canal de comunicação entre a categoria de empregados daquela empresa e os empregadores, aqueles que realmente dirigem o negócio. Legal? Aqui alguns pontos que nós precisamos destacar, ok? A Constituição Federal já dizia, né, em mais de 200 empregados, ou seja, 201, 202, enfim, e assim por diante. A Constituição falava na eleição de um representante. E nós vamos ver que, segundo a regulamentação feita por meio da Lei 13.467, ok? Na verdade, foi prevista a eleição de mais de um representante. Nós vamos ver lá que são 3, 5 ou 7 representantes como regra geral. Legal? E na regulamentação que foi feita, o legislador reformista excluiu essa palavrinha exclusiva. Então, essa finalidade exclusiva só consta aqui do artigo 11 da Constituição Federal. Lá na CLT, ele foi e excluiu esta finalidade exclusiva e previu algumas outras finalidades, algumas outras atribuições desta comissão de entendimento direto. Legal? Agora, vamos avançar um pouco mais para a gente começar a leitura dos dispositivos alterados, reformados da CLT. Então vamos lá, venham aqui comigo. Vamos ler o artigo 510-A da CLT, logicamente inserido por meio da reforma trabalhista. Legal? Bom, nas empresas, né, praticamente repetiu o que já dizia o artigo 11 da CF, diz assim: nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição, vejam só, não de um representante, mas aqui de uma comissão para representá-los, com a finalidade
aqui não é mais exclusiva, mas com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Legal? Então é assim que foi definida a comissão de entendimento direto na CLT. Bom, vamos lá. O que é importante que a gente conheça? A composição, em primeiro lugar, primeiro tópico, a composição dessa comissão. A regra geral está lá no 510A, parágrafo 1º, que diz assim, eu trouxe essa tabelinha para simplificar o que diz esse dispositivo. Bom, se a empresa tem mais de 200 e até 3.000 empregados, terá 3 membros nessa comissão. Mais de 3.000 até 5.000, 5 membros, ok? E mais de 5.000, 7 membros. Então, por isso que eu digo que são 3, 5 ou 7 membros como regra geral. E aqui, meus amigos, a minha dica, a sugestão para memorizar isso aí é o seguinte, olha o finalzinho aqui, de mais de 200 até 3.000, são 3 membros. Mais de 3.000 até 5.000, 5 membros, ok? E mais de 5.000, aí é o próximo número ímpar acima de 5, que é o 7. Legal? Então são 3, 5 ou 7 membros como regra geral. O parágrafo 2º prevê uma situação diferenciada para quando a empresa possuir empregados em vários estados e no DF. E nesse caso será assegurada a eleição de uma comissão por estado, ok? Uma comissão por estado com essa mesma quantidade aqui em cada estado, 3, 5 ou 7 membros, beleza? Quanto à composição, é importante que a gente saiba isso aí. Bom, em relação à forma de eleição dessa composição, meus amigos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Venham aqui comigo para que a gente destaque alguns pontos antes de lermos o slide. Bom, para que eu tenha a eleição da comissão de entendimento direto, a CLT previu a formação de uma outra comissão, ok? Que é chamada comissão de eleição ou comissão eleitoral. Então, na hora que nós formos ler esses dispositivos, é importante a gente não confundir a comissão de representação, ok? Que é a comissão de entendimento direto para representação dos empregados, com a comissão eleitoral. A comissão eleitoral, essa sim, é responsável por operacionalizar a eleição, da forma mais transparente, da forma mais escorreita possível. O que vai acontecer? É eleita, é escolhida ali uma comissão. Essa comissão ela vai publicar um edital até 30 dias antes do término do mandato anterior, ok? E esse edital vai regulamentar a eleição dos representantes da comissão de representação, comissão de entendimento direto, ok? E nós vamos ter aqui algumas regrinhas quanto à votação por parte dos empregados daquela empresa. Então, os empregados têm ali uma empresa com mais de 200 empregados, ok? É formada uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral vai ficar responsável por eleger uma outra comissão. Essa outra comissão, essa comissão que for eleita, esta sim vai ser constituída e vai funcionar ali por 1 ano até que se repita a eleição, ok? E seja renovado o quadro, os membros ali daquela comissão. Então vamos lá. Para se proceder à eleição dessa comissão, é constituída uma comissão de eleição, comissão eleitoral. Esta aqui, meus amigos, ela terá 5 empregados, quantidade fixa, ok? Quantidade fixa de 5 empregados. Isso aqui se difere, Então, esta composição se difere da comissão de representação, não é verdade? Comissão de representação que tem 3, 5 ou 7 membros. Legal. Essa comissão de eleição é responsável por publicar um edital até com antecedência de pelo menos 30 dias antes do término do mandato anterior, da comissão anterior. Como é que vai acontecer? A votação, assim como a gente vota para prefeito, deputado, presidente da República, essa votação é secreta, ok? Ela é secreta e também é pessoal, ou seja, eu não posso mandar um representante votar por mim. Eu trabalho ali em uma empresa, eu sou colega do Francisco e eu falo assim, Francisco, olha só, eu vou aproveitar para sair mais cedo, que eu quero viajar no fim de semana, então faz o seguinte, eu vou te passar uma procuração, você vota lá no Murilo, vota no meu nome para o Murilo. Pode isso, pessoal? Negativo, é vedado o voto por representação, ok? Essa votação é secreta e pessoal, legal? E o que vai acontecer? Nós sabemos ali que a composição da comissão vai variar entre 3, 5 ou 7 membros e vamos supor
que eu tenho uma empresa ali com apenas 201 empregados e eu preciso eleger 3 representantes. Mas naquela situação eu não tive 3 candidatos, eu tive apenas 2 candidatos. Eu tive apenas 2 candidatos. E aí, galera, o que vai acontecer? Eu vou formar uma comissão, mesmo com um número de membros inferior à quantidade prevista. É aquela história, né? Não tenho 3, eu só tenho 2, eu vou com 2 mesmo, né? Vai tu mesmo. Então, né, é formada uma comissão com número de membros inferior à quantidade prevista nessa situação. Beleza? Bom, esses aqui são os dispositivos, né? Trouxe aqui a literalidade dos dispositivos quanto à eleição da comissão. Então nós temos lá, né, começando no artigo 510C da CLT, nós temos o seguinte: a eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital, que deverá ser fixado na empresa com ampla publicidade para a inscrição de candidatura, né? Para aqueles empregados que realmente desejam se candidatar, eles tomarem conhecimento da eleição e se habilitarem a serem eleitos, ok? Se candidatarem. Bom, parágrafo 1º. Será formada uma comissão eleitoral. A comissão eleitoral integrada por 5 empregados, ok? Esses empregados, esses membros da comissão eleitoral, logicamente não podem ser candidatos, até para não ter ali um conflito de interesses. Ok? São 5 empregados não candidatos para organização e acompanhamento do processo eleitoral. E aqui vejam só, tem uma observação muito importante nesse finalzinho, que diz que é vedada a interferência tanto da empresa quanto do sindicato. Ok? Vedada a interferência da empresa e também do sindicato da categoria nessa eleição. Aqui, meus amigos, o legislador tomou o cuidado de separar bem as esferas de poder, né? Então tem a esfera de poder da empresa, a esfera de poder do sindicato e aqui, meus amigos, é a classe, né? São os empregados daquela empresa que autonomamente, de forma independente, devem eleger os seus representantes, sem influência tanto da empresa quanto do sindicato, ok? O parágrafo 3º diz que serão eleitos membros da comissão de representantes dos empregados, os candidatos mais votados, ok? Vou trocar aqui os candidatos mais votados em votação secreta, vedado o voto por representação. Legal. 4º, a comissão tomará, ou seja, a comissão de representação, né, não a comissão eleitoral, tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ao término do mandato anterior. Então, foi eleito, já na sequência, toma posse e já começa a exercer o mandato de representante. Né? Para a gente finalizar, parágrafos 5º e 6º dizem que se não houver candidatos suficientes, a comissão de representantes dos empregados poderá ser formada com um número de membros inferior ao previsto. 6º, se uma situação pior ainda, se não houver registro de candidatura, né, então, se nenhum empregado se habilitou como candidato para aquela eleição, se não houver registro de candidatura, será lavrada ata e convocada nova eleição no prazo de 1 ano. Ok? Esse prazo de 1 ano, inclusive, é a mesma duração do mandato dessa comissão. Ok? Então, lavra uma ata dizendo, olha, não foram habilitados candidatos para essa eleição, daqui 1 ano nós voltamos a tentar de novo. Ok? Então, é assim que prevê o parágrafo 6º do 510C. Agora, meus amigos, em relação aos candidatos, é importante nós ficarmos atentos aqui a alguns detalhes. Bom, o parágrafo 2º diz assim, os empregados da empresa poderão candidatar-se. Beleza, então a condição para que alguém seja candidato é pertencer aos quadros da empresa, ser empregado da empresa. Mas há algumas exceções, ok? Exceto aqueles empregados com contrato de trabalho por prazo determinado, contrato suspenso ou que estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado. Legal? Então é importantíssimo a gente saber que são vedados, né? É vedada a candidatura de quem?
de empregados com contrato de trabalho por prazo determinado. Decorar essa lista, hein, galera? A gente tem que realmente ter isso aqui na ponta da língua. Contratos de trabalho suspensos. E, para finalizar, empregados no curso de aviso prévio, seja trabalhado, seja indenizado, ok? Ainda que indenizado, como diz aqui a CLT. Então, é vedada a candidatura dos empregados nessa situação. Legal? Bom, em relação ao mandato dos eleitos, né? Em relação ao mandato dos eleitos, o que é importante a gente saber aqui? O mandato é de 1 ano, ok? Mandato de 1 ano. O que acontece? Pode recandidatar, vejam só, a CLT diz o seguinte, que aqueles que ocupam, né, que representam os empregados ali na comissão em determinado mandato, eles ficam em uma quarentena de 2 anos, ok? E eles não podem ser eleitos, eles não podem mesmo se candidatar nos 2 anos subsequentes ao término do mandato, ok? Então, em relação aos atuais membros, eles têm uma quarentena de 2 anos para retornarem à comissão. Bom, a CLT diz expressamente que o exercício do mandato de representante da comissão de entendimento direto, vejam só, não implica suspensão nem interrupção do contrato de trabalho. Ou seja, o empregado ele vai continuar exercendo suas funções, prestando os serviços normalmente, serviços para os quais ele foi contratado, que constam do seu contrato de trabalho, ok? Então ele vai simplesmente acumular o que ele já fazia como empregado com essas novas atribuições de representação de comunicação direta, representação direta junto ao empregador. Legal? Então, não implica suspensão nem interrupção do contrato de trabalho. E em relação à estabilidade, né, nós temos um novo caso de estabilidade, ok? Nós temos um novo caso de estabilidade na legislação, que são os membros desta comissão. E o período é bastante parecido com vários outros que nós já estudamos. O empregado torna-se estável desde o registro da candidatura e, se eleito, até 1 ano após o fim do mandato, né? Então, o mandato, nós vimos, tem o prazo de 1 ano, ok? Após o fim do mandato, após o fim desse 1 ano, o empregado tem mais 1 ano de estabilidade. E nesse período, ele não pode sofrer despedida arbitrária, conforme reza expressamente a CLT. Legal? Agora, vimos aí as regras gerais sintetizadas naquele slide, agora vamos ler o que diz a literalidade desses dispositivos. Vamos lá, 510D. Diz assim, o mandato, ok? O mandato dos membros da comissão de representantes de empregados será de 1 ano, ok? 1 ano. Parágrafo 1º. O membro que houver exercido a função de representante não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Então, por isso que aqui eu disse que existe uma quarentena, ok? Uma quarentena de 2 anos para quem exerceu, para quem representou os empregados na comissão. Beleza. Parágrafo 2º. O mandato de membro de comissão de representantes dos empregados, vejam só, não implica suspensão nem interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer normalmente no exercício de suas funções, ok? Então, diferentemente de outros casos, por exemplo, lá na comissão de conciliação prévia, o que a gente tinha? O empregado, quando ele era convocado para atuar como conciliador, ele tinha o contrato de trabalho interrompido, não é verdade? Ele parava de prestar os seus serviços, ia atuar como conciliador, mas continuava recebendo. Aqui, meus amigos, não suspende e nem interrompe o contrato de trabalho dos representantes da comissão de entendimento direto. Legal? Bom, e o parágrafo 3º prevê hipótese de estabilidade. Desde o registro da candidatura, que é o marco inicial dessa estabilidade, de aquisição dessa estabilidade, até 1 ano após o fim do mandato, que é o marco final, o termo final dessa estabilidade, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, assim como acontece em vários outros casos de estabilidade provisória. Legal? Beleza, Daudi? Entendi, então, quando
quando vai ser instituída essa comissão, entendi a composição dela, 3, 5 ou 7 membros, entendi a forma de eleição, entendi ali, né, quem pode ser eleito, quem não pode, vi também, né, quanto ao mandato dos representantes, mas e aí, o que essa comissão faz mesmo, né? Promove aquele entendimento direto, mas o que mais? O que significa isso? Bom, meus amigos, nós vamos trazer aqui, né, o que a CLT previu como sendo a atribuição dessa comissão. Então vamos lá, a atribuição dessa comissão. As atribuições foram previstas em vários incisos do 510B. Ok? Do 510B. E importante que a gente conheça elas aqui, a gente tem uma boa noção, ok? E diz assim, representar os empregados, né? São atribuições dessa comissão, representar os empregados perante a administração da empresa. Inclusive, esta primeira atribuição leva o nome da comissão, né? Comissão de representação. Segundo, aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados, com base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo. Beleza, então é o relacionamento, o canal de comunicação e o diálogo. Diálogo e entendimento no ambiente de trabalho, vejam só, com a finalidade de prevenir conflitos. Ok? Prevenir conflitos. E aqui uma diferença entre as atribuições da Comissão de Conciliação Prévia. A Comissão de Conciliação Prévia, na verdade, ela visa a conciliar os conflitos que surgirem. Aqui essa comissão vem um pouco antes, né? Prevenir os conflitos de uma forma geral. Ok? O que mais? No quarto, buscar soluções para os conflitos, né, decorrentes da relação de trabalho de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais. 5. Assegurar o tratamento justo e imparcial aos empregados. Ok? Então, logicamente, é uma comissão que vai defender ali os interesses dos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical. E aqui, né, nós estávamos falando de conflitos de um modo geral, ou seja, em relação à categoria, em relação aos empregados como um todo, mas aqui nós temos o encaminhamento de reivindicações específicas, ok? Encaminhamento de reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação. Acompanhar, né? Vejam só, nós temos aqui no inciso 7º uma atribuição um tanto quanto de zelar, de fiscalizar, né? Acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e também das negociações coletivas, sejam elas convenções ou acordos coletivos de trabalho, ok? Então aqui nós temos expressamente as atribuições dessa comissão segundo previsto na CLT. E o parágrafo 1º diz que as decisões da comissão serão sempre colegiadas, observada a maioria simples, ok? Observada a maioria simples. Logicamente que se nós tivermos, né, a regra geral que tenhamos uma composição ímpar, 3, 5 ou 7 membros, mas nós temos aquela possibilidade de ser formada a comissão com um número inferior. Na verdade, o que vai acontecer? Se a comissão for formada, por exemplo, com um número par de representantes, nós poderíamos ter um problema ali nas deliberações, já que poderia, né, caso se permitisse uma comissão com composição de número par de membros, poderia, em tese, haver um empate ali nas deliberações, o que não se quer, ok? Então, decisões sempre colegiadas, nunca monocráticas e sempre por maioria simples, legal? Maioria simples. Aqui, galera, eu trouxe um mapa mental para a gente sintetizar tudo isso que nós acabamos de estudar, ok? Então, vamos lá, vem aqui comigo. Comissão de entendimento direto será aplicável nas empresas com mais de 200 empregados, legal? Os seus membros, né, nós teremos ali uma composição de 3, 5 ou 7 membros como regra geral, eles se tornarão estáveis desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato,
ok? A condição de membro da comissão não interrompe nem suspende o contrato de trabalho. As decisões da comissão são sempre colegiadas, adotadas por maioria simples. Legal? Mandato de 1 ano, vedada a reeleição para os 2 períodos subsequentes. Vamos lá, como é que são as eleições? Eleições. A comissão eleitoral convoca 30 dias antes, publicando o edital. Comissão eleitoral tem 5 empregados. Votação secreta e pessoal, ou seja, vedado o voto por representação. Os candidatos, quando houver número insuficiente de candidatos, a comissão de representantes é formada com uma quantidade inferior. E quem não pode ser candidato, galera? Quem foi contratado por prazo determinado, como, por exemplo, quem tem um contrato por experiência, apenas como a título de exemplo aqui, experiência, ok? Quem está com contrato de trabalho suspenso e empregados no curso do aviso prévio. Legal? Então, sintetizamos aqui as principais características dessa novidade da CLT e para finalizar esse mapa mental, galera, bote aí um carimbinho, já que este é um dos assuntos em que o negociado prevalece sobre o legislado. Ele foi previsto expressamente lá no artigo 611-A da CLT. Legal? Então, muita atenção em relação a essa última característica aqui. Beleza? Bom, agora eu trouxe aqui alguns exercícios que eu elaborei, algumas questões simuladas a respeito desse assunto. Então, venham aqui comigo, vamos à tela para a gente ler isso aqui. Vamos testar o nosso conhecimento. Banca Dow de 2017. Por meio da reforma trabalhista, foi regulamentado o artigo 11 da Carta Magna, que prevê comissão para entendimento direto entre empregados e empregador. Beleza. Entre as atribuições expressas desta comissão, não está relacionada à seguinte. Então vamos lá, vamos relacionar aqui com aqueles 7 incisos das atribuições dessa comissão. Letra A. Promover o diálogo e entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos. Letra A, tá? Correta, não é verdade? Letra B. Representar os empregados. Vejam só. É inclusive o inciso 1º do artigo que acabamos de ler. Representar os empregados perante a administração da empresa. Beleza? Também está correto. C. Celebrar acordos coletivos com o empregador. Opa, isso aqui não foi previsto no rol do artigo 510 desse que a gente acabou de ler, ok? Então, a letra C é nosso gabarito, não consta expressamente esta atribuição daquele rol, mas consta a letra D, encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação, e a letra E, acompanhar o cumprimento das leis e das convenções e acordos coletivos de trabalho. Legal? Então o gabarito é a letra C que é a incorreta. Legal? Mais uma questão aqui. Em relação à comissão de empregados para entendimento direto, marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta. O mandato dos membros da comissão de representantes dos empregados será de 1 ano, prorrogável por igual período. Galera, até essa vírgula aqui está correta, mas não há hipótese que autorize a prorrogação do mandato, ao menos expressamente, ok? Letra A está errada. B. O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Opa, é isso aí. Letra B já é o nosso gabarito, não é verdade? O membro que houver exercido, ele tem a quarentena de 2 períodos subsequentes. Ok? O mandato dos membros da comissão será de 1 ano, permitida uma recondução, aqui de novo está errado. Letra D, apenas desde o registro da candidatura até o fim do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
Galera, essa letra D está errada, por quê? Não é apenas desde o registro da candidatura até o fim do mandato, é até 1 ano após o fim do mandato, ok? Numa leitura mais apressada, a gente acaba confundindo essa letra D, mas é até 1 ano após o fim do mandato. E a E, o mandato de membro de comissão de representantes implica a suspensão do contrato de trabalho, está errado. Não suspende nem interrompe o contrato de trabalho. Legal? Meus amigos, então nós encerramos por aqui esse assunto, comissão de entendimento direto, que é uma novidade da reforma trabalhista, então é importante que a gente fique atentos, né, fiquemos todos atentos a este novo assunto.